Saudações a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Cortes dos Famosos. No vídeo de hoje, o ator Reinaldo Gianecchini fala sobre sua trajetória no teatro e aborda temas como sexualidade, autoaceitação e os desafios de dialogar com a sociedade diante do avanço do politicamente correto, que, segundo ele, tem tornado cada vez mais difícil a evolução da arte. Antes de começarmos, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho. E o melhor, é rapidinho e não custa nada. O link para a entrevista completa está na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua presença. E agora, vamos para o corte. Você imagina, virar drag geralmente demora 2 horas. A gente vira drag em 30 segundos. Você imagina o que é isso? A gente está falando de 3 camareiras juntas, assim, uma põe aqui, outra aqui, sem fia. Muda a maquiagem Se também alguém, ou não? Muda tudo. E aí temos os nossos truques, que eu não posso revelar. Tudo Nossa, muito você no truque. revela. Mas é isso, se alguém errou, tipo, o sapato enganchou, você não entra em cena. Então, assim, é uma loucura, assim, é um mundo assim, de coreografias mesmo, na frente e por trás do palco. Então a gente fica de quinta a domingo fazendo essas sessões todas, e tem quem gosta de ir à tarde. Tem então a sessão da tarde, que é muito legal também. Eu adoro uma matinê. Que horas? É às 4. De tarde é às 4. No sábado e no domingo, né? É, no sábado e domingo. E tem de quinta também. Eu acho que a gente vai começar a fazer de quinta também, à tarde também. Ou seja, tá sendo um sucesso que vocês vão abrir mais uma horinha ali. Cara, eu acho que a peça eu senti que tem uma comunicação inacreditável. Como foi essas 6 sessões que vocês já fizeram? Foi lindo, foi tudo, assim, Sucesso. além de cheio, a casa tava, as pessoas, cara, vem muito com a gente, assim, Não, muito bonito de ver. E tem essa energia da drag também, né? Tem. Vem, deve vir. Eu tô ansiosa pra... Eu tava Tem. querendo É um mundo divertido, geralmente, né? Assim, é um mundo colorido. E assim, assim, vendendo já bastante o peixe, tem uma coisa também que é demais, que são os hits, né? A gente tá falando dos maiores hits da história que estão lá na peça. É muito legal, assim. Nossa, você já tinha assistido o filme antes de fazer? Eu já tinha visto o filme e já teve uma versão aqui no Brasil em 2012. Eu não vi essa versão. Eu vi só no YouTube umas partezinhas. Mas o filme eu vi. E você chegou a rever de novo o filme? Eu revi agora. E aí eu achei o filme datado. Porque o filme é de 94. Eu achei que ele ficou velho. Por quê? Bom, primeiro porque assim, olha só, muita coisa... Não, gente. Agora vamos falar. As coisas andaram tanto, principalmente agora depois da pandemia, que tem coisas que, por exemplo, a gente não pode mais falar. Um monte de coisa. Um monte de coisa que a gente deitava e rolava, fazia piadinhas ou falava. Hoje em dia é politicamente incorreto, a gente não pode mais. Esse monte de coisa, eu lembro que eu fiz a novela da Cor do Pecado. Hoje em dia você não pode mais falar da cor do pecado. Que cor que é pecado? Tá remetendo aos negros, entendeu? Não pode mais nada. Né? Assim, isso só um exemplo. Sim, sim. Assim, então, por exemplo, a gente teve um consultor na nossa peça que eu achei muito legal, o JP, que ele é consultor geralmente para as empresas, para dar uma esclarecida sobre tudo hoje em dia, né? Sobre o que não é legal falar, sobre as lutas, sobre, né, as dores de todo mundo, das comunidades. Então, principalmente quando a gente está falando uma peça LGBT, uma peça que quer pensar na inclusão e nisso de falar sobre a potência de todo mundo. Então, tinha muito cuidado. Então, assim, muita coisa saiu do texto. E também teve algo que foi para a Secretaria da Cultura, não foi? Que não aceitaram. Isso foi na peça anterior. Na anterior. Que tinha a palavra gay. E aí no nosso governo passado, eu não quero citar nome, e aí é isso, voltou o patrocínio. Sim, mas era a peça que estava em cartaz em ano que passado. era também uma peça com a temática LGBT, que chamava A Herança. Eu confundi. Isso mas foi na anterior. Essa, assim, a gente teve todo cuidado, assim, o diretor maravilhoso, o diretor chama Mariano, ele é um argentino que mora em Londres e super conhecedor do mundo musical, e ele teve essa preocupação. Ele falou, a gente quer fazer uma versão muito atualizada, assim, agora, legal, do que é ser drag nos tempos de hoje, do que a gente tem que falar, que seja uma coisa linda para quem vem no teatro, assim, e de fato é. E a gente tirou tudo que podia ser um ruído, que podia ofender as pessoas, tipo, até coisas que a gente fala, mas isso é bobagem, né? Porque assim, tem coisas que a gente começou a ficar meio limitado. Tem gente que fala, aí dá uma limitada na arte também, dá uma encaretada. Mas eu entendo, são os tempos da gente. A gente realmente tem que tomar cuidado hoje em dia, porque
antigamente não se questionava nada, né? Não. A gente ia vivendo, gente, não tinha um papel bom para negro. Você pega as novelas até pouquíssimo tempo atrás, não tinha um papel. Os negros eram só o escravo, a empregada não tinha um papel bom, e hoje em dia tem que ter. É lei, né? Assim, qualquer empresa hoje em dia tem, enfim, eu poderia falar de mil coisas que estão mudando muito rápido e que são necessárias. E que a gente também, as piadinhas, os termos que a gente usava, eu mesmo assim aprendo todo dia, a gente não sabe às vezes, a gente comete um monte de erro, né? De falar coisas que ofendem hoje em dia uma comunidade. E então, a ideia de trazer esse consultor foi do diretor, então? Foi do diretor. Por exemplo, sei lá, uma coisa que as pessoas podem falar, bobagem. Mas tinha uma cena lá que a menina falava, nossa, que linda que você tá magra, né? Falava pra mim. Eu não sei o quê. E aí exaltava a coisa da magreza. E aí, cara, numa peça que você tá falando de você ser potente do jeito que você é, qual o problema se você não for magro, entendeu? Né? É legal também ser gordo, tudo bem. Então assim, a gente tirou, ai, cara, como você tá exuberante. Você pode elogiar sem falar. Não é porque você é magro que você é incrível. Exato. Né? E isso, várias coisas, assim, sabe? Principalmente a gente tem duas mulheres trans maravilhosas na peça, que são as coisas mais lindas também, né? Nesse personagem, uma das protagonistas. E é lindo também, assim, claro, a gente tem que ter muito cuidado, né, hoje em dia, porque elas sempre foram super marginalizadas, né, as travestis, as trans, e hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente já teve um passado onde elas já foram muito oprimidas, enfim, são as pessoas que... A comunidade LGBT, e as trans principalmente, eles morriam, não chegavam nem aos 40 anos, eram mortas, não tinha outra... Entendeu? A gente está falando de coisas sérias, num país onde realmente é uma questão. Pouquíssimos anos atrás. Então, claro que a gente tem que tomar cuidado. Então, ok, talvez seja um momento muito delicado. Não pode falar isso. Não pode. Não pode. É chato, por um lado, porque a gente tem que se reeducar. Mas toda hora batendo numa tecla. Difícil, sempre vai ser. E acho que realmente a mudança tem que acontecer com as pessoas com todo mundo, né? Você tem que... não é porque... eu não sou da comunidade, eu não... Não. E tem que falar. Existe. Tem que... Respeito acima de tudo. Exatamente. Mas que bom desse consultor. É muito legal, né? Porque às vezes você só tira passa batido, você tira, mas talvez não teria um peso pra você só essa cena que foi cortada. Por quê? Né? Por que mudou? Sim, é legal saber esse por Eu trás. achei muito legal. Sabe o que eu ia te perguntar? O que você enxerga da sua personagem com o Reinaldo? O que tem, assim, de... Em comum? Em comum, exato. Olha, tem até que bastante paralelo, assim. A primeira coisa que me vem, assim, o personagem, ele não consegue relaxar na vida, porque ele tem uma questão, né? Ele tem um filho, e ele tem uma arte drag, e ele é gay, e ele não consegue lidar com isso, porque ele tem esse fantasma que o filho não vai aceitar, que o filho não vai entender, e ele passa uma vida inteira em conflito com isso. E ele faz essa jornada durante a peça até, sem querer dar spoiler, mas o filho fala, oi, tá tudo certo, né? Que é lindo. E aí, então, ele relaxa. Eu tive durante muito tempo na minha vida, eu fui muito perseguido, assim. As pessoas queriam saber da minha sexualidade, inventaram 1000 histórias, queriam me tirar do armário de qualquer jeito. Eu fui casado e tive um casamento lindo, e aí as pessoas queriam muito anular. Até hoje elas preferem achar que aquilo é de mentira, que pra mim tá tudo certo, não quero convencer ninguém de nada, mas eu sei da minha história, eu sei do que eu vivi. É o que importa. E aí, claro, eu sempre, depois de um tempo, eu consegui olhar pra minha sexualidade mais fluida, né? Eu realmente me considero fluido, no sentido que a minha orientação sexual pode mudar a qualquer momento, porque, resumindo o que é ser pan, por isso que se é que tem que se definir, eu me interesso por pessoas, ponto final, literalmente. E aí, se é cis, se é trans, se é binário, não binário, todas essas letrinhas, nomenclaturas não interessam para mim. O que me atrai é o ser humano quando tem coisas que para mim... Quando bate. Quando bate, exatamente. E aí isso não pode anular. Então, assim, quando as pessoas querem que... você é gay. Isso
É uma violência, na verdade, você querer tirar as pessoas do armário, sendo que eu já saí do armário. Eu não sei que as pessoas ficam falando, que armário que elas querem que eu saia, gente? Se eu falei que eu sou pano, já não saio do armário. Mas é muito doido isso. E as pessoas não reconhecem. Para que tem todas as letrinhas LGBTQI+? Porque existe uma variedade de gamas de orientação sexual, ou de jeitos de ser. E aí você não pode fixar numa gaveta, gente. Pelo amor de Deus, entendam isso. Parem de querer tirar todo mundo do armário. As pessoas têm o tempo delas, têm as dores dela, tem a geração que ela viveu, assim. Eu gostaria de lembrar, assim, que para essa geração é mais fácil falar sobre isso, mas porque teve uma geração que penou pra caramba. A minha geração, as de trás, era muito difícil ter essa liberdade para falar sobre isso. Então, a gente tem que respeitar o tempo de todo mundo, porque cada um sabe das suas dores. E eu mesmo pude olhar para minha sexualidade ao longo da vida. Foi assim, vindo aos poucos. Então eu não tinha maturidade para falar, porque eu também não tinha olhado tanto. Então, assim, é isso. A gente tem que só ir vivendo o que a gente tem que viver e descobrindo pra gente. Não é pra ninguém. E você não tem que falar pra ninguém. Você fala se você quiser. É muito doido, porque as pessoas ainda, em pleno 2024, ainda tentam te colocar numa caixa. Tem uma palavra pra isso. Cafona. É muito cafona. Você ficar cuidando da sexualidade alheia. Pelo amor de Deus, gente. Falta de louça pra lavar. Nossa, Gostei, é cafona. Muito chato, muito chato. Mas pra você deve ser um saco. Assim, toda hora alguém querer inventar, ou querer invalidar, ou querer falar qualquer coisa que só diz respeito, no final de tudo, a você, né? E eu já nem ligo mais, pra falar a verdade. Durante muito tempo foi sim. Então, como foi a época que você era casado? Que as pessoas falavam muito. Eu lembro, assim, acho que foi o quê? 2000 e pouco, né? Eu lembro muito, isso é muito recente, né? muito fresco na minha memória, do quanto as pessoas falavam, do quanto isso era pauta em todos os lugares. As pessoas davam como certo que aquilo era uma mentira. Eu, na verdade, quando eu era casado, eu não tinha menor questão com isso. Assim, não me incomodava, porque eu estava tão dentro do meu casamento. O meu casamento, acho que foi um dos casamentos mais legais que eu vi. De todo mundo que eu vejo, meu casamento era muito legal. A gente estava junto porque a gente queria mesmo. Não tinha, assim, tinha uma diferença de 24 anos. Assim, teoricamente, tinha tudo para não dar certo, no sentido, assim, momentos loucos de vida, assim, né? Ela já tinha passado por tudo que eu ainda não passei, então podia dar um... E a gente tinha esse acordo implícito que era, vamos ficar junto enquanto tá legal. E durou quase 9 anos, porque era muito legal. E era só por isso. E a gente, então, assim, a fofocaiada que tinha não chegava na gente, assim, a gente sabia, a gente ria, na verdade, porque era tão absurdo que falavam, que tudo bem. Passou a me incomodar muito depois, quando eu fiquei solteiro, e aí sim, eu quis ir pro mundo e aí talvez explorar melhor tudo que eu não tinha vivido. Eu nunca tinha vivido uma adolescência maluca, no sentido assim de testar coisas. Eu fui sempre muito focado e muito sério e muito namorador, assim, eu meio que casei até os meus 30 e tantos anos. Então eu fui viver a minha adolescência depois dos 34 anos, quando eu me separei. Aí eu fui ver aquela coisa mais solta, e aí foi ali que eu fui tendo as minhas experiências e entendendo melhor sobre um monte de coisa, inclusive da minha sexualidade. Então foi nessa fase que me incomodava mais, porque eu queria viver uma liberdade e as pessoas inventavam mil histórias. E sempre as histórias que saíam na mídia eram histórias que eu não estava vivendo, até hoje. Porque tudo que eu vivi era tão particular que era lá dentro da minha casa. O que estava na rua, amor, e que todo mundo inventava mil coisas, porque viram, estava com alguém na praia. Aí saiu uma foto minha com uma legenda, possível casozinho, ou já inventava uma história como certa, que você estava tendo um puta trailer com a pessoa, e era zero. Muitas vezes eu nem conhecia as pessoas que eles estavam falando. Teve muita gente, casos assim, histórias que andaram. Eu falei, gente, mas eu nem sei quem é essa pessoa. E a história andava. Não é que era só uma notinha. Né? Mas então, e era uma fase que você não tinha a sua rede social pra se defender. Exatamente. Né? E aí, como é que você lidava com isso? Eu ficava angustiado. Tinha tipo, gente, eu quero me explicar, ou você... Eu não queria me explicar por quê? Porque se eu fosse me explicar toda hora que falasse uma coisa, eu ia fazer só isso da minha vida. E eu acho também... Tem razão. Um desconforto toda hora você ter que ir a público falar, eu não fiz isso. Oi, gente, que mundo a gente tá vivendo? Que quanto mais a gente fala, mais aparece coisa também, né? Exatamente. E assim, primeiro também que não devo satisfação a ninguém. Então assim, era um princípio meu, eu não falo nada.
nem que sim, nem que não. Deixa a história andar. Até porque, mas assim, me criava uma angústia. Porque eram histórias que eu não estava vivendo, e porque assim, eventualmente, eu sempre falava, essa história eu não estou vivendo, mas as outras eu estou vivendo. Eu estou vivendo um monte de coisa, só que não é exatamente essa que vocês estão contando. E assim, mas eu quero viver as minhas histórias, eu sou livre para viver o que eu quiser. E desimpedido, estou solteiro, mas me dava essa angústia de a qualquer momento as pessoas ficarem falando muito. Eu lembro que eu ouvi a entrevista do Pigossi, quando ele falou, me tocou muito, porque ele falou que ele contou que ele tinha até pânico disso, de também depois levar no trabalho, e como você está fazendo o papel do galã, isso poder reverberar, no sentido de que alguém falar, não, então não dá. Assim, eu não tive exatamente esse pânico, até porque, sei lá, minha vida sempre era tão privada que eu sempre fui muito discreto. E aí eu falei, cara, eu tinha muito isso dentro de mim, que não interessa nada pra ninguém. E aí, mas eu tinha essa angústia, eu lembro, das fofocas que saíam, assim. Era uma coisa assim, é tão louco você ver uma história sendo contada que não é exatamente a que você tá vivendo. Mas isso também é quando a gente é muito jovem, né? Porque pergunta se eu tenho isso agora. Zero. Pode falar amor, pode falar o que for. E eu acho até graça que vocês pensem que eu tô fazendo sou capaz de fazer essas loucuras todas. Não sei se estou fazendo não, mas sou capaz. Eu gosto. Saibam que eu posso tocar o terror. Posso. A gente recebeu o Christian aqui, que é do RBD, né? Do Rebelde. E ele conta isso, porque hoje criam várias fics, assim, né? De, porque brigaram, não sei o quê. Eles falaram, gente, o que a gente realmente tá vivendo, ninguém sabe. Vocês estão inventando coisas que é, tipo, absurdos, mas o que a gente tá vivendo, ninguém sabe, nunca adivinhou e nem vai adivinhar. É isso, né? Esse tipo, mundo de rede social e de internet é um mundo tão, assim, de ilusão, né? Assim, é tão de... É uma história contada a partir de uma imagem que você quer criar. E assim, criam-se coisas que às vezes é totalmente fora da realidade. A gente sabe disso, né? Então é fato, ninguém sabe exatamente o que você vive. A gente só entende isso quando acontece com a gente, né? Porque quem inventa, vai inventando. Queria ver se fosse ao contrário, inventasse a história das pessoas. O que elas iam fazer? Não tem estrutura, amor. Não tem. As pessoas não têm estrutura emocional para aguentar. Vide essa era que a gente está vivendo, né, de internet, principalmente os jovens, que tudo é com base no likezinho, você gostou, ou no cancelamento. As pessoas não têm a menor estrutura. Uma pessoa que vem falar mal de você, a pessoa pira, porque não tem estrutura para aguentar uma crítica. E essa crítica vem de uma pessoa que você nem conhece, que você não sabe nem o que se passa na cabeça dela, quais as questões dela, porque muitas vezes a internet diz muito mais, quem fala, o que ela está falando, diz muito mais respeito a ela do que sobre o que ela está falando. Tem muito mais a ver com a raiva dela, com a inveja dela, do que sobre o assunto que ela está falando. Não, e a pessoa vai lá, te faz uma crítica e a vida dela continua normal? Exatamente. Então, e você fica lá com aquela crítica ali na mesa, pega ou não pega, né? Eu consumo rede social com muito distanciamento mesmo. Assim. Você não posta muito da sua vida. Não, eu até posto, assim, no limite que eu quero, mas assim, eu digo assim, que eu consumo também, assim, eu leio, eu gosto de me comunicar pela rede social, principalmente pelo Instagram. Eu geralmente dou uma passadona de olho, assim, no que as pessoas escrevem. Claro, eu não respondo tudo porque não dá, é muita gente. Mas eu gosto de olhar. Mas então, eu olho com parcimônia, eu olho com bastante distanciamento, porque senão você pira. Se você for, tipo, embarcar no que todo mundo tá dizendo, tanto bom quanto ruim, amor, é só uma visão de uma pessoa que você nem sabe de onde veio, né? Com as questões dela. Então, assim, não dá, assim. Muitas vezes tem gente que bate boca ali e fica indignado porque tem coisa que dá vontade de você rebater, porque é tão injusto que as pessoas falam às vezes, e é tanto haters que tem, né? É tanto ódio que é disseminado. Eu sinceramente não entendo alguém entrar na página de alguém para atacar outra. Mas falar, você tá gorda, você tá velho. Pessoalmente ninguém fala. Exatamente, é um território de covardes. Exato. E aí eu acho que isso diz muito sobre a pessoa que tá fazendo isso. Para mim, assim, quem entra na página do outro para atacar, é assim, às vezes é do nada. Nossa, como você tá velho. Nossa, como... Quem é você que tá perdendo o seu tempo aí na página da outra pessoa, que você não foi chamado aí, para ofender ela? Isso diz muito sobre você, meu amor. Em que ponto você tá da sua evolução
caralho de planeta que a gente tá vivendo. Mas você bloqueia, assim, essas pessoas? Não bloqueio ninguém, eu deixo lá, porque inclusive aí quem gosta de mim vai lá e me defende. Isso é aí cria-se já uma boa sala de debate. Sabia que tem no Instagram? Sala de debate. Eu amo. Sabia que tem no Instagram que você pode ocultar algumas palavras? Tem. Você quer um cafezinho? Não, obrigado. Tô bem. Pensou muito, hein? Eu gosto do café, mas já tomei. Mas obrigado. dá pra ocultar, né? A gente oculta algumas coisinhas assim, porque não chega pra gente, a gente não consegue ver os comentários. Né? Não tem isso? Do que Deve ter. No Instagram. Eu não acompanho tanto. Você pode ocultar. Você pode ocultar algumas palavras, vamos supor. Enfim, preconceituosas. Você oculta. E aí quem vai escrever o não comentário... chega o xingamento. A pessoa escreve, mas ninguém vê. Ninguém vê. Tipo, entendi. ela escreve pra ela, aparece, mas pra você não recebe. No meu caso eu deixo, amor. Eu deixo inclusive para as pessoas verem a ignorância, a crueldade. O país que a gente vive. Por exemplo, quando eu fiz o post contra a LGBT-fobia e recebi tanta comentário homofóbico, quero que deixe lá para todo mundo saber. Você é homofóbico? By the way, amor, não fica falando por aí não, porque homofobia é crime, tá? Então assim, guarda para você, porque se você ficar falando você pode ser preso.